Ok, então, depois desse brevíssimo intervalo, nós vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento do dia 16 de março de 2021, né, a sessão do turno da tarde, às 14 horas. Nós acabamos de votar o item 17 da tal, e vamos retomar as votações com o item 18 da pauta. Processo da empresa MP Engenharia S.A., vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 18, MP Engenharia S.A. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo da DRJ Brasília, que julgou improcedente manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte contra o despacho decisório que não homologou compensação declarada pela mesma. O contribuinte caminhou PDComp, no qual o crédito era relativo ao pagamento indevido ou maior de imposto de renda na fonte, do período de apuração 10/12 de 2006, recolhido com DARF na data de 5/1 de 2007, no valor de R$ 1.915,67. Conforme o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque foram localizados uns mais pagamentos que foram integralmente utilizados na quitação do débito da contribuinte e não restando crédito disponível para compensação. Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que alegou equívoco da empresa no preenchimento da DCTF de dezembro de 2006, no qual informou um débito no valor do DARF, recolhido a maior no valor de R$ 1.915,67, quando o correto seria débito no valor de R$ 1.809,21. E que, ao receber o despacho decisório, não homologando compensação, retificou e transmitiu uma DCTF retificadora em 7/12 de 2011. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4ª turma da DRJ Brasília, pelo fato da contribuinte não ter juntado aos autos os registros contábeis e fiscais para comprovação do alegado erro no preenchimento da DCTF. A contribuinte apresentou recurso voluntário, onde reitera que houve erro por parte da empresa no preenchimento da DCTF do mês de dezembro de 2006, em que teria informado para suprir a exigência formulada no acordo combatido. Requer, ao final, prometo recurso com homologação da compensação. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade sem dele toma conhecimento. A linha relativa ao não reconhecimento de um crédito de recolhimento a maior de fonte no valor de R$ 106,46 do PA dezembro de 2006, informado no PDComp final 1490. Ao fazer o cruzamento eletrônico de informação prestada no PDComp com o DCTF, o fisco constatou que o valor recolhido tinha sido integralmente alocado ao débito confessado em DCTF. Dessa forma, concluiu que não havia crédito disponível para compensação dos débitos informados no PDComp. Contra o despacho decisório, a recorrente apresentou apenas cópias da DCTF original retificadora e cópia do DARF recolhido de R$ 1.915,67. Por não ter juntado sua escrituração fiscal que comprovasse a alegação de erro no preenchimento da DCTF, a 4ª turma da DRJ Brasília julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em sede de recurso voluntário, dialogando com a decisão combatida, a recorrente apresentou cópia do diário contendo termo de abertura, cópia da folha 6 do diário, onde consta o lançamento da compensação do fonte retido a maior no valor de R$ 106,46 e o termo de encerramento. Apesar desse relator considerar que a cópia do diário apresentada é insuficiente para comprovar o erro de preenchimento, esse que consta apenas o lançamento de compensação do valor que a recorrente alega ter recolhido a maior, mas pode ser considerado no início de prova, até porque no recurso voluntário a recorrente pleiteia a realização de diligências para confirmar sua alegação, o que demonstra sua vontade em esclarecer os fatos. Entendo que a DRJ poderia ter sido mais assertiva ao exigir a documentação contábil fiscal, isto é, deveria ter consignado que, por se tratar de alegado erro de preenchimento da DCTF, de fonte, sobre remuneração pagas por serviços prestados pela pessoa jurídica,
deveria exigir da recorrente a documentação contábil onde foi lançado o valor do serviço prestado pela pessoa jurídica com os correspondentes documentos fiscais, as notas fiscais, que deram suporte ao lançamento e comprovariam que o valor confessado de fonte na DCTF de dezembro de 2006 devia ter sido 1.809,21, como informado na DCTF retificadora, e não 1915,67, como confessou na DCTF original. Apesar dos documentos contábeis terem sido apresentados apenas no recurso voluntário, entendo que não há óbice para sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em momento processual posterior, por se referir a fatos, a direitos prevenientes, justificativa da DRJ para o julgamento da improcedência da manifestação de improbidade, e que se destinou a contrapor aquelas razões da DRJ, podem ser conhecidas. O julgador, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção, mediante a persuasão racional, decidida com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material. Diante disso, considerando o início de prova e a disposição apresentada pela recorrente para a comprovação de sua alegação, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para que essa aceite e analise os documentos apresentados pela recorrente e, caso entenda necessário, intime a recorrente a apresentar quaisquer outros documentos e esclarecimentos para fins de análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Cumpre registrar, inclusive, que enquanto a recorrente não for cientificada de uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto 7235. Por todo exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecimento da necessidade de reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no recurso, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com consequência retorno dos autos à unidade de origem para a continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório no pré-de-conta. É como voto, presidente. Essa situação sem homologar a compensação pode trazer uma dúvida. Significa que a compensação não foi homologada? Você está entendendo? Porque eu acho que fica dúvida. Eu entendi o que você quis dizer, mas será que dá para dizer de uma ou outra maneira? De forma que não causasse em relação ao conteúdo, né? Mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito. Entrando a coisa tem razão, presidente. Tem razão. Porque, na verdade, o mérito a gente já está analisando aqui pelo fato de estar reconhecendo a possibilidade, né? Não seria aquela decisão padrão? Está dando provimento parcial. Aquela que a gente usa, sabe? Exatamente, aquele comum, né? Reanálise direito creditório, ser óbvio de intimar o contribuinte. Para mim é aquele caso, né? Não, é o caso. É o caso. Então, tem um texto, né, dele. Reanálise direito creditório. Padrão que eu tinha feito, o meu tinha lapidado. Ele já foi deveras trabalhado e lapidado pela turma. Apesar de haver controvérsias, não há mais. Já resistiu a vários ataques. Trovoadas, neve, tempestade. Eu sugeriria aquele texto padrão. Gisele, só aquele aí agora. Eu tenho aqui o Wilson já falado. Eu só estou tirando aqui que é sem análise. Na verdade, a gente analisou o mérito aqui, né? Então, eu estou devolvendo, eu estou colocando assim, por todo exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecimento da necessidade de reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no recurso.
com o consequente retorno dos autos à unidade de origem para a continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado. Tá ótimo, tá ótimo. Para mim, resolveu. Aquela questão que eu trouxe, né? Que é... Sim, tem razão. Ok, colegas, vamos votar? Com o relator, presidente. Gisele. Acompanho o relator, presidente. Jefferson. Com o relator, presidente. Fred. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, o resultado do item 18 da nossa pauta. Acho que o primeiro processo da MIP, Engenharia, ficou assim: dar provimento parcial do voluntário por unanimidade para... Eu vou colocar os termos do voto, Tá ok. mas eu vou anotar aqui que é para retornar a DRF, não é isso? Isso mesmo. Aí eu pego o teu voto para colocar o teu texto, certo? Tá. Então, uma pergunta, Wilson. A gente tem aqui mais dois processos da MIP Engenharia, não é isso? 19 e 20. Tem alguma semelhança entre eles? Dá para resumir ou são diferentes? Não, tem um que são diferentes. Agora, eu preciso verificar qual deles aqui que é diferente, presidente. Ah, tá. Tá, não, fica à vontade, viu? Vamos então ao item 19 da nossa pauta. Processo da empresa MIP Engenharia SA, um novo processo da empresa MIP Engenharia SA. Está falando sobre isso, para relatar. Então, item 19, MIP Engenharia, esse aqui me parece exatamente igual ao anterior, presidente. Vou começar aqui, tá? Também o recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Brasília julgou improcedente a manifestação de oportunidade contra despacho decisório que não homologou compensação declarada pela contribuinte. Também aqui, utilizando-se o crédito relativo a pagamento indevido ao maior de fonte, de 31/7/2006, recolhi na data de 10/8/2006 o valor de R$ 7.048,75 para compensação nos débitos. Também, no despacho decisório, verificou-se que o pagamento tinha sido completamente alocado ao DCTF, né? E aqui também alega equívoco no preenchimento da DCTF, que em vez de ser R$ 7.048,75, deveria ser R$ 6.295,38. A RJ também julgou improcedente pelo fato da contribuinte não ter juntado registros contábeis e fiscais para comprovação de erro no preenchimento da DCTF. Depois que ela, no recurso voluntário, então ela junta parte, né, dessa documentação, DCTF original, DCTF indicador, DAF, juntou nessa fase recursal cópia do livro diário para suprir a exigência formulada no acordo combatido. Da mesma forma aqui, eu estou entendendo assim que como ele apresentou apenas o lançamento de compensação do débito, né, apresentou na contabilidade, mas não o valor efetivamente pago pelo trabalho que tinha realizado. Então, eu entendo que ele deveria estar retornando para a unidade de forma que a unidade intimasse o contribuinte, se achasse necessário, né? Adiantando já para o presidente um voto aqui, Sim. Porque ela não apresentou a documentação, eu entendo que ela não apresentou a documentação completa, porque a DRJ não foi muito específica no tipo de documentação que ela deveria apresentar para poder justificar. Então, esse aqui é parecido com o anterior, e nesse caso também o voto meu seria dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecimento da necessidade de reanálise do direito creditório da contribuinte, em razão dos documentos apresentados no recurso, e com retorno dos autos à unidade de origem para a continuação da verificação da existência, suficiência de disponibilidade do crédito tributário. Exatamente o mesmo, é um outro período, nesse caso. Tá certo. Ok, então a situação fática... Também vou tirar aqui sem homologar a compensação. A situação fática é muito parecida, né? Eu só trouxe... É isso. Trouxe o contábil, mas que... Wilson, eu pus lá no nosso chat aqui. Ah, tá, eu pego.
Para o Neudson também. Tá, joia. Então, colegas, a mesma situação faixa, uma alteração apenas do período, aí, acho que a gente pode voltar, né? Vamos só no final os votos. Eu acompanho o relator, presidente. Gisele. Acompanho o relator, presidente. Jefferson. Também acompanho o relator, presidente. E Fred. Bom relator, presidente. Também acompanho, situação semelhante à anterior. Então, resultado do item 19 da pauta ficou com dar provimento parcial ao voluntário por unanimidade, conforme os votos do relator, fixaram que é retornada a EF para proferir novo despacho decisório, considerando os documentos juntados aqui no recurso voluntário. Muito bem, vamos então ao próximo item da pauta, item 20, também na empresa MLP Engenharia SA, e também vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Ok, antes, presidente, eu quero agradecer, Gisele, eu vou copiar exatamente esse dispositivo. Muito obrigado. Imagina, a gente faz adaptações, né? Às vezes, quando tem saldo negativo, coisa, mas esse é o padrãozão, vai, digamos. Perfeito. Revisado, revisado. Tá certo. Esse outro aqui, deixa eu verificar. Vamos verificar, porque já faz algum tempo já que eu fiz também. Então, é o item 20 também da MP Engenharia SA. Trata-se de recurso voluntário contra acordo na DRJ Brasília, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada contra despacho decisório que não homologou compensação. O crédito informado no PDComp é relativo a pagamento indevido ao maior, de fonte, no período da apuração 31/7/2007, recolhido com DARF. É a mesma coisa, presidente. Eu estava me confundindo que tem um outro contribuinte nesse caso. No período de apuração 31/7/2007, recolhido com DARF na data de 5/2/2007, no valor de R$ 1.059,92. O despacho decisório também entendeu que o pagamento realizado estava alocado integralmente a débito confessado, então entendeu que não havia crédito disponível. O contribuinte também alegou equívoco no preenchimento da DCTF, informando que o débito era de R$ 2.299,37, que tinha informado no DCTF R$ 3.859,29. Manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela 4ª turma da DRJ Brasília, também pelo fato da contribuinte não ter juntado aos atos registros contábeis e fiscais para comprovação do seu alegado erro de preenchimento da DCTF. A contribuinte, no recurso voluntário, juntou aos autos DCTF original, retificadora, DARF, com o valor recolhido, e juntou também parte do livro diário, para comprovar que teria direito ao crédito. Da mesma forma aqui, presidente, o que eu levo em consideração é que, apesar de não ser completo, né, eu entendo que a DRJ, no caso, ela poderia ter sido mais específica na exigência da documentação que deveria ser apresentada, para que o contribuinte pudesse ter apresentado essa documentação nessa fase, né? E como ele demonstrou que, com a apresentação dos documentos, que é da DCTF original, retificadora, parte do livro diário, e que até solicitou diligência, eu entendo que também, nesse caso, caberia o retorno à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório. É isso, presidente. Ok, então a situação fática também muito parecida com os outros dois processos. Né? Vou colocar logo em votação. Virginia. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Fred. Bom relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, o item 20, nossa pauta, ficou assim: dar provimento parcial por unanimidade, caso para retornar a DRF, para preferir no despacho decisório igual aos dois itens anteriores. O item 21 da pauta foi retirado por solicitação do patrono. Então, vamos ao item 22 da nossa pauta, processo da empresa Aviação Santa Cruz Limitada, que também é da relatoria do conselheiro Wilson, que tem a palavra. Vamos, Wilson.
Ok, presidente. Vamos lá. Obrigado, presidente. Item 22 da pauta, Aviação Santa Cruz Limitada. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Rio de Janeiro, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente. O contribuinte encaminhou o PERDECOMP, que utilizou crédito relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2004 para compensação dos débitos consumados em algumas DECOMPs. A compensação foi homologada parcialmente, conforme o relato do despacho decisório eletrônico, pelo fato das retenções em fonte, que compunham a parcela do saldo negativo pleiteado, não terem sido integralmente confirmadas. Contra o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou que as retenções não confirmadas referem-se ao imposto de renda retido na fonte, retidos pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Banco Nossa Caixa S.A., no importe de R$ 3.063,67 e R$ 9.716,97, respectivamente, e que as referidas retenções teriam ocorrido no período de 2001 a 2003, conforme os comprovantes de rendimentos juntados aos autos. Alegou ao contribuinte que não incluiu os rendimentos e as respectivas retenções na apuração do RPJ naqueles anos calendários e, por isso, faria jus ao seu aproveitamento no ano calendário 2003. Caso se entendesse pela impossibilidade de aproveitamento do imposto retido na fonte de anos anteriores na apuração do RPJ do ano calendário 2003, requeria o reconhecimento das retenções como pagamento indevido ou a maior. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 12ª turma da RJ Rio de Janeiro, por entender não haver previsão legal para o aproveitamento dos rendimentos auferidos nos anos calendários 2001 e 2002 e as respectivas retenções em fonte na apuração do lucro real do ano calendário 2003, bem como na composição de saldo negativo. Acrescentou a DRJ que a contribuinte deveria ter providenciado retificações das apurações dos saldos negativos dos exercícios 2002 e 2003, a fim de aproveitá-los em exercícios posteriores. No entanto, a DRJ analisou os documentos apresentados pela contribuinte e concluiu que não haviam elementos que comprovassem a tributação dos rendimentos pagos pela Companhia Aliança da Bahia e de parte dos rendimentos pagos pelo Banco Nossa Caixa na DIPJ 2002. Da mesma forma, a DRJ consignou que na DIPJ 2003 não havia documentação que comprovasse a tributação dos rendimentos pagos pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia e pelo Banco Nossa Caixa. Quanto a considerar as retenções como pagamento indevido ou maior, a DRJ entendeu que não havia previsão legal para tal pretensão. E resignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que foi analisado pela 3ª turma extraordinária da primeira sessão do julgamento do CARF, em 5 de março de 2020. A 3ª turma extraordinária da primeira sessão entendeu que a base usada pela DRJ para concluir que não houve oferecimento à tributação das retenções pleiteadas no presente processo não estava clara. Por outro lado, entendeu também que não havia documentos juntados ao processo que possibilitassem afirmar que os rendimentos relativos às retenções discutidas teriam sido oferecidas à tributação. Além disso, a 3ª turma extraordinária constatou uma inconsistência entre informações que constam no despacho decisório e as informações extraídas do sistema DIF a seguir discriminado. Só para fazer no detalhamento da análise das parcelas de crédito do folha 13, consta que do total de R$ 3.067,67 de retenção pleiteada na fonte pagadora final 00190, o valor confirmado foi de R$ 837,04, e do total de retenção pleiteada pela fonte pagadora final 0042,99, era R$ 9.716,97. Teriam sido confirmados R$ 2.485,46. Ocorre que a consulta do sistema DIF, na folha 56, apontou que a fonte pagadora final 00190 reteve de fonte o valor de R$ 1.345,48. Veja a tela de consulta do sistema DIF embaixo colacionado. Verifica-se, portanto, que o sistema DIF aponta a retenção de R$ 1.345,48 retidos pela fonte pagadora Companhia de Seguros Aliança da Bahia sobre rendimentos de corretagem pagos à recorrente. Contudo, no despacho decisório, consta o reconhecimento de apenas R$ 837,04 de fonte do Código
8045, pela mesma fonte pagadora. Considerando que havia necessidade de verificar se os rendimentos relativos às retenções em fonte aqui discutidas foram oferecidas à tributação, bem como se as retenções teriam sido consideradas na apuração do imposto nos anos calendários em que ocorreram as retenções, e ainda para esclarecer a divergência anteriormente apontada entre informações do despacho decisório e da DIRF, a terceira turma extraordinária resolveu converter o julgamento em diligência, com determinação para que a unidade de jurisdição da contribuinte procedesse às seguintes verificações. 1. Verifique se os rendimentos pagos à recorrente, relativos às retenções das fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia e Banco Nossa Caixa, nos anos calendários de 2001 e 2002, discutido no presente processo, foram oferecidos à tributação nos respectivos anos calendários. 2. Verifique se as referidas retenções não foram aproveitadas no ajuste final de período na apuração do IRPJ do ano calendário de sua retenção ou posterior. 3. Verifique as inconsistências aqui apontadas em relação às retenções de IR-Fonte da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e do Banco Nossa Caixa, no despacho decisório no sistema DIRF em relação ao ano calendário de 2003. E 4. Elabore relatório conclusivo informando sobre o aproveitamento ou não das retenções em fonte aqui pleiteadas no calendário de sua retenção ou em anos seguintes, e se o respectivo rendimento foi oferecido à tributação no ano calendário em que foi auferido, bem como em relação às retenções de fonte do ano calendário de 2003. Caso entenda necessário, a unidade de origem poderá intimar a recorrente e apresentar documentos para sua comprovação. A equipe regional de reconhecimento de direito creditório IRPJ CSLL, DERAT de São Paulo, elaborou a informação fiscal juntada a folhas 365 e 368, em que consignou o seguinte. 1. Com base nas informações e documentos juntados pela contribuinte, não foi possível responder de forma afirmativa se os rendimentos relativos às retenções realizadas pelas fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia e Banco Nossa Caixa S.A. nos anos 2001 e 2002 foram contabilizados e oferecidos à tributação. 2. Que apenas o valor de R$ 169,76 foi declarado como fonte, com código de receita 6800, retido pela fonte pagadora com CNPJ final 0042-99, na formação do crédito de saldo negativo do ano calendário 2001. O contribuinte tomou ciência da informação fiscal em 22 de 10 de 2002. Não consta nos autos que a contribuinte tenha apresentado manifestação em relação à informação fiscal. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. A compensação declarada pela recorrente no PDComp final 1091 foi parcialmente homologada porque parte das parcelas componentes do crédito de saldo negativo do RPJ não foi confirmada. Segundo o que consta no despacho decisório, a recorrente informou no PDComp que as retenções totalizavam 76.583,65, dos quais foram confirmadas 67.125,51. As retenções de fonte não confirmadas, no montante de 9.458,14, são relativas a duas fontes pagadoras. Final 0090, no valor de 2.226,63, e final 0042,99, no valor de 7.231,51. Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que as retenções não confirmadas são relativas à fonte não aproveitada na apuração do IRPJ dos anos calendários 2001 e 2002, os quais teriam sido lançados na contabilidade da empresa no ano calendário 2003. Trata-se, segundo a recorrente, de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa junto ao Banco Nossa Caixa S.A. e recebimento de comissões em corretagens pagas pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Defende a recorrente que, por se tratarem de recolhimentos efetuados na sistemática de pagamento por estimativa e que, por não terem sido aproveitados nos anos calendários 2001 e 2002, poderiam compor parcela de crédito de saldo negativo no ano calendário 2003. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato de não haver previsão legal de aproveitamento de retenções em fontes de anos diversos da ocorrência dos períodos de retenções, ou seja, que as retenções em fonte de um período de apuração não poderiam ser utilizadas diretamente na composição de saldo negativo de períodos posteriores.
Apesar do fundamento para a edição da DRJ ter sido a inexistência de previsão legal para o aproveitamento direto de retenções em fonte de um período na composição de saldo negativo de períodos posteriores, a turma julgadora APO analisou os documentos apresentados pela recorrente e concluiu que não haveria comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação financeira, pagos pelo Banco Nossa Caixa e pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Por isso, entendo que deva ser enfrentado, primeiramente, a possibilidade de aproveitamento e retenções em fonte de um período na composição de saldo negativo de períodos posteriores. A recorrente alega que tomou conhecimento dos créditos referentes aos valores de imposto de renda retidos na fonte em períodos anteriores, depois de implantar procedimento interno de conciliação, em que se confrontaram os dados constantes nos extratos bancários da empresa com aqueles lançados em sua contabilidade. Por isso, segundo a recorrente, reconheceu os rendimentos das respectivas retenções dos anos calendários 2001 e 2002 na sua escrituração contábil e na apuração do imposto de renda do ano calendário 2003. Ora, o imposto de renda na fonte é uma antecipação do imposto devido ao final do exercício financeiro, correspondente em que as receitas foram aferidas e tributadas de acordo com o regime de competência. Dessa forma, a recorrente deveria ter lançado na sua escrituração contábil dos respectivos exercícios aqueles rendimentos e retenções e retificar as declarações fiscais, IPJ, DCTF e da COM. Mas a recorrente alega que reconheceu os rendimentos das respectivas retenções dos anos calendários 2001 e 2002 no ano calendário 2003. Em algumas aplicações financeiras em que há descasamento de reconhecimento da receita na contabilidade e a efetiva realização, resgate da aplicação e o momento da retenção em fonte, tenho admitido a possibilidade de haver o reconhecimento antecipado da receita e posterior aproveitamento das retenções, que ocorre no resgate das aplicações. Mas, no presente caso, tanto os rendimentos quanto as retenções relativas às aplicações financeiras foram discriminadas nos informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora Banco Nossa Caixa S.A., nas folhas 57 e 59. Da mesma maneira, os rendimentos pagos pela Companhia de Seguro Aliança da Bahia estão discriminados nos informes de rendimentos por ela emitidos. Portanto, os rendimentos respectivas retenções deveriam ter sido reconhecidos nos anos calendários de sua ocorrência. Por isso, entendo não ser possível o aproveitamento das retenções de fonte dos anos calendários 2000 e 2002 na apuração do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003, a menos que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação nos anos calendários em que há oferidos. Conclusão dos autos, constato que o COT da DRF Limeira, em atendimento à diligência determinada pela terceira turma extraordinária, através do termo de intimação 009-2020, intimou a recorrente a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos relativos às retenções aqui discutidas, confira-se. Então, eu brifei. O item 1, demonstrar e comprovar de forma clara, inequívoca e pormenorizada como os rendimentos recebidos das fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia e Banco Nossa Caixa, nos anos 2001, 2002 e 2003, foram contabilizados e oferecidos à tributação pelo IRPJ. E 2, demonstrar e comprovar de forma clara, inequívoca e pormenorizada a contabilização dos rendimentos declarados nas linhas 24, outras receitas financeiras, das fichas 6A, das declarações de imposto de renda, pessoa jurídica, dos anos calendários 2001, 2002 e 2003, nos valores respectivos de 340.932,78, 853.706,54 e 773.544,72. Na informação fiscal acostada às folhas 365 a 368, a autoridade fiscal concluiu que não poderia responder de forma afirmativa se os rendimentos pagos à recorrente relativos às retenções das duas fontes pagadoras, Companhia de Seguros Aliança da Bahia e Banco Nossa Caixa, dos anos calendários de 2001 e 2002, discutidos no presente processo, foram oferecidos à tributação. Isso porque a recorrente não apresentou resposta satisfatória aos questionamentos da autoridade fiscal. Confira esse exemplo da informação fiscal. Conferindo os documentos apresentados em resposta à intimação, folhas 209 a 362, vimos que a contribuinte esclarece de forma satisfatória como os rendimentos recebidos da fonte Nossa Caixa foram contabilizados. Com relação aos rendimentos da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, não foram apresentadas informações do livro Razões ou Diários com detalhamento de lançamento que nos permitissem conclusões mais seguras sobre a contabilização e oferecimento à tributação dos rendimentos questionados. Constato que a recorrente não apresentou razão analítica de conta do ano calendário 2003 para comprovar a escrituração das receitas, cujas retenções dos anos calendários 2000 e 2002 estão sendo discutidas no presente processo.
Considerando que não foi possível comprovar que os rendimentos relativos às retenções realizadas pelas fontes pagadoras, Companhia de Segurança, Aliança da Bahia e Banco Nossa Caixa S.A., nos anos calendários de 2001 e 2002 foram oferecidos à tributação nos seus respectivos anos calendários, bem como no ano calendário de 2003, e que a recorrente não se manifestou em relação à informação fiscal, entendo não ser cabível a composição das retenções em fonte dos anos calendários 2001 e 2002 no saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003. Por fim, em relação à divergência entre a informação de retenção do despacho decisório da DIRF, a autoridade fiscal assim se pronunciou. Conferindo as informações relacionadas ao fato, vimos que na linha onde constou as informações sobre os valores retidos na fonte com CNPJ final 00190, foi confirmado o valor de 837,04. Esse valor corresponde ao valor do fonte declarado na DIRF pela fonte pagadora no CNPJ 00110, folha 59. Já na linha onde constam as informações relacionadas à retenção realizada pela fonte pagadora 004299, vimos que foi confirmado o valor de 485,46, quando o valor correto a ser confirmado seria 837,04. Diante das informações, entendemos que o quadro deveria ser apresentado da seguinte forma. Ele retificou a informação que havia sido prestada lá no despacho decisório, no relatório do despacho decisório. Considerando que as parcelas não confirmadas pelo despacho decisório em relação à fonte pagadora 00190 foram maiores que a informação pela autoridade administrativa na informação fiscal, há que se reformar a informação contida no despacho decisório, ou seja, o valor confirmado de fonte deverá ser 1.345,48. Em relação à fonte pagadora final 42,99, como o valor não confirmado na informação fiscal é maior que o informado no despacho decisório, há que se manter a informação do despacho decisório. Por todo acima exposto, volto a dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo como imposto de renda retido na fonte adicional da fonte pagadora final 00190 o valor de R$ 508,44, que é a diferença entre os 1.345 e os 837. Valor esse que deverá ser adicionado ao saldo negativo reconhecido no despacho decisório de R$ 67.125,51, totalizando o crédito de saldo negativo de RPJ reconhecido no ano calendário de 2003 no valor de R$ 67.633,95. É como voto, presidente. Ok, dados dúvidas, debates? Eu só fico analisando e a gente vai vendo cada vez mais esse tipo de processo. Quando o contribuinte, na maioria das vezes, quando ele já tem a prova, e ele já apresenta, seja se não é na primeira instância, e a primeira instância fala, olha, faltou uma prova, igual no processo eleitoral, ele já apresenta aquela prova e facilita muito o processo. Agora, quando fica, às vezes pede diligência, apresenta uma argumentação que a gente vê que não é muito, assim, é mais a título argumentativo mesmo, e o fundo, às vezes, não tem muita robustez. Quando pede baixa em diligência, o que nós vemos? O contribuinte não apresenta documentação. Né? Descartando, claro, eventuais erros, que existem erro, não se discute, mas em questão de documentação. Quando tem, é mais saldo negativo, empresa lucro real, na maioria das vezes, não é regra, mas a gente tem visto muito isso aqui, quando há muita discussão, contribuinte, questão probatória. Não apresenta. Na verdade, quando a DRJ diz assim, olha, você não provou isso. Exatamente. Exatamente. E aí ele continua sem trazer. E continua sem trazer, então vem, argumenta, é alegar e não provar. É quase não alegar. Mas é isso. Vamos votar, presidente? Podemos. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, Luiz. Acompanho o relator, presidente. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, ficou assim. Item 22 da pauta, resultado da provimento parcial por unanimidade, nos termos do voto do relator. E depois eu pego os dados. O voto do relator. Colegas, com isso, só me engano, nós encerramos a pauta da tarde.
À tarde, né? Bem lembrado, Da à tarde. tarde. Toda. Fique felizinho, não. Temos Aí o que, só. que acontece? A gente tem ainda uma melhoria, né? Que a Dá gente para jogar pelo menos uns. os processos da manhã são processos de emissão de receita, são processos mais robustos. Talvez seria interessante a gente antecipar nos projetos, algum processo de amanhã. Aí eu pergunto, Virginia, esse processo da Fundação Sistel, É tranquilo, deixa eu abrir aqui. né? Deixa eu colocar lá, já vejo aqui. A gente podia antecipar o de amanhã, né? Porque aí Qual é o isso número disso? Qual é o número disso? item 23 da Então, pauta. 23 para poder tirar da Oh, pauta. desculpa, item 24. Desculpa. 24. Deixa eu colocar lá, acabei não colocando lá. Porque aí é mais fácil a gente controlar. Se a gente Ok. Eu abrir tenho 3 de intempestividade, delícia. Tudo que quiser. bom, Eu não vi nenhuma, eu não estou vendo os seus arquivos. Ah, tá vendo? Tá. é porque é de amanhã. Estou colocando agora. É que a gente coloca conforme a pauta, né? Os teus são de amanhã de manhã? Acho que não. Não, eles são de tarde. Salvo o melhor juízo. Deixa eu pegar aqui na pauta. Tô com ela aqui. É 30 e pouco. Já está lá na pauta, presidente. Já? Eles são tranquilos? Esse é tranquilo. Deixa eu ver aqui. É tranquilo. Tudo tranquilo, né? Algum decomp, o outro, acho que é simples. 18, Neudson. É de quinta-feira, os meus. Mas fica longe, né? Meu amor, fica muito longo. Então, vamos antecipar o item 24 da pauta. Isso aí está pautado para amanhã, mas como não está agendado sustentação oral, nem acompanhamento, a gente vai antecipar para hoje. Então, vamos julgar o item 24 da pauta da Fundação de Sistema de Seguridade Social, que vai ser relatado pelo conselheiro Virginia, na palavra. Ok, presidente. Obrigado. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acordo em primeira instância que julgou improcedente manifestação de conformidade, cujo objeto era a reforma do despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegaram o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com crédito relativo a pagamento a maior da IR-fonte. O despacho decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação. O acordo recorrido, por sua vez, manteve a não homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação comprobatória do direito creditório alegado. Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de conformidade estão resumidos no relatório do acordo recorrido. Esse é paradigma. Cientificado do acordo recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera a existência do direito creditório postulado e aduz, em síntese, nulidade da decisão recorrida por falta de análise do direito creditório, erro de preenchimento do DCPS, pleiteia a produção de prova pericial e indica quesitos, perito, invoca o princípio da verdade material e a impossibilidade de exigência de valores recolhidos indevidamente. Ao final, pugna preliminarmente pela devolução dos autos à primeira instância, em razão da nulidade arguída, sucessivamente pela perícia e, por fim, pelo provimento do recurso com homologação da compensação. É o relatório, presidente. Ok. Recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual ele conhece. Se a controvérsia verificar a existência do direito creditório decorrente de pagamento indevido ao maior, da IR-fonte, referente ao período de apuração 2/8/2003. A preliminar de nulidade será analisada com mérito. Aqui eu faço aquele racional teórico, né, da fundamentação legal do 170, da questão probatória, que o contribuinte deve apresentar
elementos probatórios, o crédito deve ser líquido e certo, né? E no item 14 eu já passo para as questões do próprio processo. Em caso, o contribuinte alega que recolheu indevidamente DARF da IR-fonte, quando o correto seria depósito judicial, em razão de tratar-se de resgate de previdência de participante amparado por decisão judicial. Todavia, observado o equívoco, efetuou o depósito judicial e retificou a DCTF. Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou várias petições, e algumas foram consideradas intempestivas, o que não impediu a análise do feito. A decisão recorrida, por sua vez, ao analisar o recurso considerado intempestivo, assentou não constar, aspas, dos autos, cópia da escrita contábil e fiscal do interessado, hábeis para demonstrar a ocorrência da retenção indevida e necessários para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF primitiva. Com efeito, negou o provimento à manifestação de conformidade em razão de o contribuinte não ter colacionado aos autos, aspas, qualquer prova documental que proporcione respaldo à informação alterada na DCTF retificadora, ou seja, aquilo que a gente vem sempre discutindo. Retificou a DCTF na documentação comprobatória. Assentou ainda o acordo recorrido, aspas, que mesmo os documentos acostados por meio das petições intempestivas, os quais não trazem nenhuma cópia dos livros fiscais, também não se mostram hábeis para demonstrar a ocorrência da retenção indevida e, por consequência, para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da CTF primitiva. Por que eu estou trazendo essa situação? Porque ele discutiu o seguinte, houve uma certa discussão com recursos, era tempestivo, intempestivo, e aí uma parte foi considerada intempestiva. Mas o julgador, mesmo intempestivo, ele analisou, olha, mesmo que analisando o recurso intempestivo, não tem a documentação para comprovar a retificação. Verifica-se, pois, que o feito foi devidamente analisado, inclusive a documentação considerada intempestiva, e a motivação da improcedência, ausência de prova, foi explicitada, razão pela qual não há falácia em nulidade da decisão recorrida por falta de análise do direito creditório. Em sede de recurso voluntário, mesmo ciente de que o feito fora julgado improcedente por ausência de prova, o contribuinte não apresentou cópia da escrita contábil e fiscal, com vistas a demonstrar a retenção indevida. Limitou-se a apresentar a documentação já apresentada em primeira instância e requereu a realização de perícia, com a apresentação de quesitos e indicação de perito, para fins de análise de sua escrituração contábil. Consoante o PAF, regula o processo administrativo fiscal, ao impugnar a exigência fiscal, cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de direito que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas aos autos, formará sua livre convicção e somente determinará diligência e ou perícias caso entenda necessário, e indeferirá de forma fundamentada as que considerar prescindíveis. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para que sejam juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente. É dizer, a busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas. Ademais, conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito. Nesses termos, deve ser mantida a não homologação do crédito, bem como indeferido o pedido de perícia. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Dúvidas, debates? Tranquilo? Tem muito o que fazer, né, Virgínia? Não provou nada, né? E por outro lado, também, mesmo a DRJ, eu também entendo que... Enfim, eu acho que esses processos, quando a DRJ ela é explícita nessa questão probatória, isso facilita demais, tanto para o contribuinte quanto para a segunda instância. Exato. Porque o contribuinte, ele apresenta. Se ele não apresentar, já era. Não é isso não mesmo. tem o que a gente fazer. Eu acompanho o relator, presidente, da minha parte. Também acompanho o relator, presidente. Jefferson?
Também acompanho o relator, presidente. Fred? Com o relator. Também acompanho o relator. Então, o item 24 da pauta ficou com o seguinte resultado: negar provimento ao recurso voluntário ou unanimidade. Ressalto que esse item 24, que acabou de julgar, ele é paradigma para um lote de recursos repetitivos, que são outros processos, também da empresa Fundação Sistema de Seguridade Social, que tem situações práticas bem parecidas. Então, o resultado do julgamento desse processo, do item 24, vai ser aproveitado, certo, para os processos dos itens 25, 26, 27 e 28, certo? Bom, temos ainda 20 minutinhos. Esse processo, o item 29 da SANTU, é rápido? Eu tenho a súmula. Então pronto, vamos lá. Vamos jogar então o item 29, empresa SANTU, Santa Catarina Turismo S.A. A palavra para o senhor Wilson. Ok, presidente, obrigado. Item 29, SANTU, Santa Catarina Turismo S.A. Você colocou na pasta? Só um minutinho, desculpa. Tá na pasta? O 29? Acho que eu não coloquei. Eu vou colocar. Eu não tinha colocado de hoje. Se o 30 for fácil, já põe também, Wilson. Tá. Mas acho que não vai dar tempo, não. Acho que não vai dar tempo. Estou escutando o cachorro aí. Lembrei do Alexandre agora. O Alexandre aqui. O Alexandre não está na sala? Amanhã eu mostro o TED para vocês. Gracinha que ele é. É o TED? O TED. Vocês vão ver a figura. Eu não posso deixar ele no quarto, senão ele atrapalha a live. Ele vai querer subir, porque ele fica com ciúmes do computador. Ok, está na pasta, hein, pessoal? Já, tá? Beleza. Obrigado, Wilson. Ok. Então, é um recurso voluntário contra acórdão da DRJ Belém, que julgou improcedente de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou parcialmente compensação. A compensação, ou deconto apresentada pela contribuinte, foi relativa a saldo negativo de RPJ do exercício 2007, no valor de R$ 52.238,81. A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que o contribuinte informou que compunham o saldo negativo. Conforme vocês vão verificar, diz respeito apenas à diferença em relação às retenções em fonte. Contra a decisão, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou que, embora não tenha os comprovantes de retenção do imposto de renda retido na fonte, por não os ter recebido das fontes pagadoras, possui extratos mensais fornecidos pelas mesmas, os quais teriam servido de base para sua contabilização e atendimento ao regime contábil de competência. Aduz que na ficha 54 da IPJ 2007 declarou exatamente o que foi contabilizado, tendo oferecido a tributação às receitas de aplicação financeira correspondentes, de modo que tem direito a compensar o IR-fonte pelo regime de competência. Então, juntou aos autos uma série de documentos, demonstrativo de imposto de renda, CCL retido na fonte, cálculo de imposto de renda, parte do livro Razão. Então, ela apresentou uma série de documentos. A quinta turma da DRJ Belém manteve a decisão da autoridade administrativa por entenderem que os elementos probatórios que a contribuinte juntou aos autos não comprovariam que a fonte pagadora efetuou a retenção na fonte e a contribuinte não teria juntado aos autos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, de modo que não teria comprovado a existência do direito creditório. O contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde alega que, embora não possua os comprovantes de rendimentos do ano base 2006, deveriam ser entregues pela fonte pagadora, mesmo assim apresentou todos os extratos bancários que provariam que sofreu a retenção. Alega recorrente que não entendeu o cálculo que resultou em 4.152,82 de principal, em vez de 242,36, que seria a diferença compensada maior, ou seja, 12.013,43, menos os 9.771,07.
alega, primeiramente, ter ocorrido a prescrição dos débitos compensados, pois desde 7 de 2 de 2002, a última movimentação do processo, a Receita teria ficado inerte. E aí ela aduz a questão do artigo 24 da 11.457. Né? Bom, esse é o relatório, presidente. Ok. Passo ao voto? Sim. O recurso voluntário tem os requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. Primeiramente, depreende-se dos argumentos suspendidos do recurso voluntário que a recorrente aduz a ocorrência de prescrição intercorrente pelo fato do processo não ter sido julgado no prazo de 360 dias. Reconhece-se que o prazo legal incerto no artigo 24 tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com princípios constitucionais de eficiência, moralidade e razoabilidade. Eu não sei se preciso ler isso aqui, presidente, porque diz respeito à prescrição intercorrente. Então, tem o caso da súmula, né? Então, eu vou passar direto isso aqui. Ok. Então, rejeito a ocorrência de prescrição intercorrente arguida pela recorrente. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de renda retido na fonte, que compõe o saldo negativo de imposto de renda apurado que a recorrente informou no PRECONF. A autoridade administrativa, ao proceder à análise das retenções, com base nas informações dos seus sistemas internos, não confirmou parte das retenções em fonte e reconheceu parcialmente o crédito. Essa questão é mais conhecida por essa turma de julgamento, pois ocorre com frequência a não localização das retenções no sistema do fisco. O interessado apresenta o informe de rendimento que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuam as retenções. Para ter direito à compensação dos créditos, a legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora. Esse é o artigo 55 da 7.450. Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs, declaração de imposto de renda retido na fonte, ou faça com valores divergentes do utilizado pelo beneficiário do pagamento que tem as retenções, o beneficiário do pagamento fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções. E dessa forma, fica sujeito à não homologação de eventuais compensações em que as utilizar. É fato que um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora é emissão do informe de rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo fisco, a recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios. Para a comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o órgão analisado, tem adotada a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos, como abaixo elencados. Embasamento legal para o artigo 9 do decreto 1598 de 77. Então, os extratos bancários que comprovam rendimentos pagos pelas fontes pagadoras, comprovação que as retenções e respectivos rendimentos foram contabilizados com a apresentação dos livros contábeis, comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação com a apuração dos livros fiscais nas declarações de DPJ e CTF na luta, sirvo para rimar meu entendimento, súmulas TAF 80 e 143. Há que se ressaltar que, no presente caso, os rendimentos dessas respectivas retenções são relativos à aplicação financeira. Ocorre aqui ainda um outro problema, que é o descasamento entre os regimes de competência e de caixa para reconhecimento dos rendimentos. A recorrente alega que procedeu a reconhecimento dos rendimentos com base no regime de competência, enquanto a instituição financeira pelo regime de caixa. Assim, caso se confirme a alegação da recorrente, haverá naturalmente um descasamento entre a data de apropriação dos rendimentos na contabilidade e na DIPJ da recorrente, a informação contida no DIRF. Nesse contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela unidade local do direito creditório alegado, desde que, em combinação sumária, os documentos apresentados atendem às regras que orientam a minha decisão para análise das retenções quando não apresentados no informe de rendimento. O motivo de encaminhar a análise para a unidade local é porque as provas não foram analisadas pela autoridade administrativa. E para que haja o reconhecimento do direito creditório, é necessário um cuidadoso exame de documentos, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração comercial e fiscal. Importante ressaltar que para que a unidade local possa comprovar a efetividade das retenções, não obstante os documentos terem sido juntados ao processo, faz-se necessário que a recorrente seja intimada a elaborar documento em que aponte de forma clara para cada um dos rendimentos informados, dos estados de aplicação financeira, indique onde foram escriturados o nível diário, razão e retenções dos respectivos rendimentos, bem como o valor líquido recebido, identificando os lançamentos, demonstre com base nos livros contábeis fiscais a correspondência entre o lucro contábil apurado e o lucro real, a fim de confirmar que os rendimentos relativos às retenções aqui analisados foram oferecidos à tributação. Por oportuno,
Considerando que as receitas auferidas têm que ser reconhecidas pelo regime de competência e retenções pelo regime de caixa, aliás, como a lei recorrente, caso tal situação ocorra em períodos distintos, a recorrente deverá ser intimada a comprovar que os rendimentos relativos às retenções aproveitadas nos presentes autos foram oferecidos à tributação naquele outro período de apuração. A justificativa para o detalhamento acima descrito é que não cabe à autoridade administrativa buscar identificar a justificativa de cada uma das retenções em todo o conjunto probatório apresentado. Detalhamento esse que deveria ter sido feito pela própria recorrente, esse que, como legalmente é conhecido, o ônus da prova é da recorrente. Há que se ressaltar que o procedimento previsto no rito do artigo 74 da norma 430 pode ser visto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, ou ainda pela autoridade administrativa, quando deve ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destina a contrapor fato a razões posteriores trazidas aos autos. Caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do decreto 7235, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe à autoridade preparadora emitir novo despacho, não havendo que falar em preclusão do direito da Fazenda para analisar o PDCOM, nesse segundo momento, já que na ciência deste ato complementar não ocorre homologação tácita, pois os débitos são com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio. Cumpre registrar, inclusive, que enquanto a recorrente não for cientificada de uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E caso a decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito processual do 7235. Por todo acima exposto, afasta preliminar a arguida de ocorrência da prescrição intercorrente e, no mérito, volta em dar provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das súmulas CART 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de débito por se referir a fato ou direito superveniente, aqui aquela outra questão, mas sim homologar a compensação por ausência de análise do mérito, consequente retorno dos autos de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PDCOM, devendo o rito processual ser retornado desde o início. Aqui, então, eu retiraria essa questão da ausência de análise do mérito, presidente. Certo. Eu só não entendi. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Eu só não entendi essa questão do direito superveniente. Você referia a fato ou a direito superveniente? Aqui ele fez a apresentação, né, de toda a documentação depois que a DRJ teria informado que não teria direito. Né? Eu entendi dessa maneira. Aí não é que o direito é superveniente, a comprovação é que é superveniente. Isso. Ah, tá certo. Então, a fato ou a direito posteriormente comprovado. A fato superveniente. A fato superveniente. Fato superveniente. Certo. Ok. Dúvidas, sugestões? Podemos votar? Com o relator, presidente. Gisele? Com o relator, presidente. Jefferson? Com o relator, presidente. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então o resultado do item 29 da pauta ficou assim. Dar provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, certo? Conforme o voto do relator, mas nós sabemos que é para voltar, né, à unidade de origem, né, para proferir novo despacho decisório. Né, ok, né, com isso, vamos encerrar nossa sessão de julgamento do dia 16 de março de 2021, no período da tarde, certo? Nós votamos o processo antecipadamente. Amanhã, às 9 horas, um pouquinho antes, de preferência, a gente está aqui de novo para dar continuidade à nossa reunião de julgamento, ok? Muito obrigado. Até amanhã. Bom descanso, bom trabalho, quem vai trabalhar. Obrigado, exatamente. Obrigado a todos aí pela circunstância do horário. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, presidente.